Fala pessoal, tudo bem? Professor Edmar Santos. Olha só, a gente vai iniciar aqui a correção do simulado para que você tenha uma ideia comentada aí de como esses itens foram apresentados para você no que diz respeito à legislação do CBMDF. Então tá aí, a gente vai fazer a correção do simulado da questão de legislação. Compôs aí as questões de 51 a 60, né? Tá, tem um erro aqui, tá? Vamos colocar aí de 51 a 60 do seu simulado. Então vamos para a primeira questão, vamos analisar como é que isso foi exigido de você. Tá aí, ó. Considerando o estatuto do CBMDF, então a gente já sabe que o estatuto é a lei 7479 de 86, o estatuto foi definido pela lei 7479 de 86. Considerando o estatuto do CBMDF, qual das seguintes afirmações melhor sintetiza a abrangência de responsabilidade e o escopo de atuação do Corpo de Bombeiros Militar do CBMDF? Então, analisa aí o item A. O CBMDF é exclusivamente responsável por serviços de prevenção e extinção de incêndio. Não, olha o detalhe aí que ele coloca, ó, não incluindo atividades de salvamento e atendimento pré-hospitalar. Então a gente já sabe de cara que esse item aí ele tem um problema, né? Ele está errado. Por quê? Porque quando a gente analisa lá, por exemplo, nas funções constitucionais, a própria Constituição estabelece que compete ao Corpo de Bombeiros executar as atividades de defesa civil e as definidas em lei. E aí, quando a gente vai para a lei que estabelece o Estatuto do CBMDF, que é a Lei 7479, lá já está especificado para nós que compete ao CBMDF atendimento pré-hospitalar, combate a incêndio, salvamento, atendimento a ocorrências de produtos perigosos, busca e salvamento, resgate. Isso aparece na 8255 também, lá no artigo 2º da 8255. Então, essas partículas aqui, ó, exclusivamente atividade de extinção, de incêndio e prevenção, não incluindo as demais autoridades, as demais atividades, autoridades não, as demais atividades é que tornam esse item aí errado. Item 2, o item B. As competências do CBMDF limitam-se, olha só, novamente, às atuações em território do Distrito Federal, sem possibilidade de execução de atividades em cooperação com outros estados ou em situações de comprometimento à ordem pública. Perceba, a atuação do CBMDF, existe sim uma limitação para a atuação do CBMDF no âmbito do Distrito Federal. São militares do Distrito Federal. Então você tem essa ideia do limítrofe, né? Essa ideia da limitação da atividade. Agora, o CBMDF executa atividades próprias em caso de comprometimento à ordem pública, sim. A Lei 8255 estabelece isso. A Constituição diz que o CBMDF é mantido e organizado pela União, e lá na Lei 8255 vai dizer que a cargo do presidente da República, o CBMDF pode executar outras atividades, atividades inerentes que forem demandadas por essa autoridade. Então esse item aí, ó, ele também está errado, porque ele está dizendo que o CBMDF está limitado tão somente à atuação no Distrito Federal, sem cooperar com outros estados ou em comprometimento da ordem pública, o que é um erro, né? A gente percebe o CBMDF sendo mandado aí para outros estados, atuar em outros estados. A gente lembra de Brumadinho, da tragédia lá de Brumadinho, mas o CBMDF também já foi desempenhar missões, inclusive internacionais. O CBMDF já foi encaminhado para outros países. Eu me recordo do Haiti, quando dos terremotos que atingiram o Haiti, o CBMDF também foi destinado para essas missões, tá? Então volta aí para a questão. O CBMDF não realiza atividade de pesquisa técnico-científica para o desenvolvimento de segurança contra incêndio de pânico, focando somente nas ações operacionais. Isso aqui também está errado. É premissa do CBMDF desempenhar essas atividades de pesquisa técnico-científica. Uma delas que eu sempre falo para você, foi uma pesquisa importante desenvolvida no âmbito do CBMDF, a fabricação de espuma
para o combate a incêndio, né? O CBMDF tinha que importar espuma, gastava com esse material, e uma pesquisa que nasceu dentro da própria corporação, ela desenvolveu aí uma espuma, e o CBMDF agora tem potencial, inclusive, para exportar essa tecnologia, para exportar esse material. Letra D. Além de combater incêndio e realizar salvamento, o CBMDF atua em perícias de incêndio, defesa civil, atendimento pré-hospitalar, prevenção de incêndios florestais e pode ser acionado para assegurar para a segurança da ordem pública, né? Segurança pública em situações específicas. Então, esse é o gabarito da questão. Esse item aqui, ó, é o item correto. A gente já trouxe isso para você, apresentando o que está disposto tanto no Estatuto como na Lei de Organização Básica e dessa competência também constitucional de ser mantido e organizado pela União, e no que diz respeito a essa subordinação, está lá no artigo 10, inciso 1, artigo 10b, inciso 1 da Lei 8255, que o CBMDF tem aí a cargo do Presidente da República a competência para atuar em diversas frentes determinadas pelo presidente, inclusive no que diz respeito à manutenção da ordem pública. E pelo artigo 144 da Constituição, o CBMDF é órgão de segurança pública, tá? Então fica atento a isso aí. Volta para o item para a gente finalizar. A estrutura do CBMDF é composta apenas por órgãos de execução, responsável por cumprir as missões fim. Não, né? A gente sabe que o CBMDF é organizado, é estruturado em órgãos de direção, que são responsáveis pelo comando e administração geral da corporação, órgãos de apoio, que são os responsáveis por atender às necessidades de pessoal, de material e de serviço, e órgãos de execução, que desempenham aí a atividade fim, né, do CBMDF. Então não são apenas órgãos de execução, não, são órgãos de direção geral e setorial, órgãos de apoio e órgãos de execução. Então tá aí, ó, gabarito da questão foi a letra D, uma questão fácil, tá? Uma questão simples, o nível de dificuldade dela aí, o nível de dificuldade é baixo até, tá? Mas se você ficar atento, aqui, ó, a gente ticou aqui uma série de partículas aí exclusiva, apenas, exclusivamente, não, sem possibilidade. Então são dicas aí que você pode já ficar atento para as próximas questões. Vamos para a questão aí número 52, sobre a estrutura organizacional do CBMDF. Qual é a afirmação correta? Ele quer saber qual é o item correto. Tá aí, ó. Os órgãos de execução são responsáveis pelo comando e administração geral. Eu acabei de falar para você na questão anterior que quem é responsável pelo comando e administração geral da corporação são os órgãos de direção. É por isso que nós temos órgão de direção geral e órgão de direção setorial, tá? Lembrando que direção setorial são somente as diretorias, tá bom? Então volta para a tela aí, ó, esse item A, o item A está errado. Item A está errado. Vamos para o item B. A estrutura do CBMDF não prevê, olha só, de novo, a existência de órgãos de apoio, concentrando todas as suas operações nos órgãos de execução. Também está errado, a gente viu essa dica lá na questão anterior. Quando diz para nós que o CBMDF se organiza em órgãos de direção, a gente viu no item A, órgãos de apoio e órgãos de execução, tá? Isso está apresentado lá no artigo 1º e 2º da Lei 8255. Item C. Os órgãos de direção atuam exclusivamente na execução direta dos serviços de prevenção e combate a incêndio. Isso aqui a gente já viu que está de cara. Serviço de prevenção e combate a incêndio é realizado pelos quartéis. São os chamados órgãos de execução. Então não são os órgãos de direção. O órgão de direção vai ser responsável pelo comando e administração geral. Item D. Os órgãos de apoio realizam atividade meio. Até aqui tudo bem. Atendendo às necessidades de pessoal, de material e de serviço de toda a corporação, enquanto os órgãos de execução
realizam atividade e fim cumprindo as missões do CBMDF. Então aqui, ó, gabarito aqui, letra D, tá? A gente já encontrou. Quando a gente fala dos órgãos de direção, comando e administração geral do CBMDF. Órgãos de apoio atendem às necessidades de pessoal, de material e de serviço e tem uma particularidade, executam tão somente atividade e meio. E os órgãos de execução são aqueles responsáveis pelas atividades fins do CBMDF, pela realização das missões institucionais da corporação. Então volta para a tela aí, gabarito letra D. Vamos analisar o último item. Em todas as atividades do CBMDF, incluindo combate a incêndio e atendimento pré-hospitalar, são realizados exclusivamente por órgãos externos, com o CBMDF atuando apenas como órgão consultivo. Não, que aberração isso aqui, né? Completamente errado. O que nós temos como órgão consultivo? Nós temos o alto comando. O alto comando da corporação é um órgão consultivo ao comandante geral. Ele tem a competência de opinar aí sobre as matérias de interesse do CBMDF, né? Então a gente viu lá no artigo 8º da Lei 8255, a gente tem a figura do comando geral, a estrutura do comando geral, e no artigo 8º-A nós temos a composição do alto comando, que esse sim, o alto comando, é um órgão consultivo, que tem a competência aí de opinar perante aquilo que é de interesse da corporação. A característica do alto comando é a presença dos ex-comandantes e ex-subcomandantes, enquanto não passarem para a inatividade. Por quê? Porque é interessante para a estrutura da corporação você ter ali a figura de ex-comandantes ou ex-subcomandantes que já conhece a estrutura do comando da corporação, poder assessorar aí, né? Poder servir de consultor aí para o atual comandante geral. O detalhe é, os ex-comandantes e ex-subcomandantes só comporão o alto comando enquanto estiverem na ativa. Ao passarem para a inatividade, já estão aí na possibilidade, né? Já serão os veteranos, né? Ou estarão na reserva remunerada ou na reforma, tá? Na qualidade de reforma. Então fica atento a isso aí. Então o gabarito da questão letra D. Vamos passar aí para a próxima questão, 53. De acordo com as atribuições e restrições impostas aos bombeiros militares, qual das seguintes afirmações reflete corretamente as nuances das responsabilidades éticas e profissionais desses militares, bem como as especificidades relacionadas ao exercício da função? Olha o item A. Os bombeiros militares podem, sem restrições, engajar-se em atividades comerciais e administrativas de empresas privadas, desde que não interfiram no cumprimento de suas obrigações. Esse item está errado, né? O artigo 30 do Estatuto vai estabelecer que o bombeiro pode sim ter participação em empresa, ele pode ter participação aí em empresas comerciais, desde que seja na modalidade de sócio e por cotas limitadas, né? Ele não pode ser o sócio administrador. Então o item traz aí, ó, sem restrições. Não, existem sim restrições especificadas. Você vai encontrar isso lá no artigo 30 do Estatuto do CBMDF. Item B. A participação dos bombeiros da ativa em atividade político-partidário é incentivada como uma forma de promover o civismo e a consciência social. Também está errado, negativo. O artigo 142 da Constituição traz explicitamente vedações aos militares. Dentre essas vedações está participar de associações, está participar de eventos de natureza político-partidária. Então, não tem nada de incentivado, pelo contrário, né? Pelo contrário, isso é proibido dentro do rol constitutivo da legislação militar. Item C. O exercício da atividade técnico-profissional no meio civil por oficiais do quadro de saúde é permitido, desde que não prejudique o serviço nem infrinja as normas estabelecidas, visando o desenvolvimento da prática profissional e o aprimoramento técnico. Esse é o gabarito da questão, o item C. Esse item está correto. Perceba que é interessante você pensar
que para os militares que ingressaram aí no CHO, para os quadros de saúde, é importante ter essa prática profissional, ter o exercício dessa atividade técnico-profissional. Imagina o médico ortopedista que saiu da faculdade, nunca teve uma experiência técnico-profissional para além das questões da faculdade, ele nunca operou e vai trabalhar na corporação. Então, é sim permitido que esse militar, na condição de oficial de saúde, do quadro de saúde, que ele possa exercer essas atividades para que haja aí o desenvolvimento da prática profissional. Agora, o detalhe esse exercício não pode comprometer a vida dele enquanto militar da corporação. Sob essa alegação de estar exercendo atividade técnico-profissional no meio civil, não pode ter comprometimento. Eu não vim cumprir o meu expediente hoje na Policlínica do Bombeiro porque eu estava lá me aprimorando. Aí não pode, né? Tem que ter essa consciência aí, tem que ter essa responsabilidade também. Então volta para a tela. A vedação, item D, a vedação ao comércio ou à participação na administração de sociedades por bombeiros aplica-se unicamente, olha o detalhe, aos membros da reserva remunerada, não afetando os militares da ativa. O item está dizendo que o militar da ativa tem salvo-conduto aí para ter empresa. Não é o caso. Ela atinge os militares da ativa. Agora, quando está na atividade, na inatividade, na reserva ou na reforma, esse militar tem que estar atento para, se for convocado ou designado para o serviço ativo, ele está proibido, ele tem que aí, se conter no que diz respeito a tratar de assuntos das empresas dentro das instituições militares. Então é o oposto, né? É o oposto. Um militar da ativa tem essa vedação expressa, ele tem que ser sócio cotista e não pode ser sócio administrador, a responsabilidade dele tem que ser limitada, e os da inatividade que porventura constituírem empresa, eles têm que se resguardar, se limitar a não tratar dentro das instituições militares sobre assuntos próprios da sua empresa. Então observa o que está disposto lá no artigo 30 do Estatuto, outra questão que versou sobre isso, para que você possa aparar essas arestas aí. Volta para a tela. Os bombeiros militares da ativa têm completa liberdade para discutir publicamente questões políticas partidárias e assuntos internos da corporação, utilizando-se da sua posição e títulos militares para dar peso aos seus argumentos. Também está completamente errado. A gente já trouxe isso, né? Pelo contrário, um militar que, se assim fizer, ele pode inclusive responder aí administrativamente e, a depender da circunstância, até criminalmente pela sua conduta, tá? Aquele que fere valor, ética, aquele que fere valor, que está no artigo 28, ética, artigo 29, ou dever, que está no artigo 32, ou ele comete uma transgressão disciplinar ou comete um crime, tá? Vai depender da disposição dessa conduta. Então, gabarito aí, gabarito da questão, letra C. Vamos passar para a próxima questão, próximo item aí, 54. Considerando as disposições sobre as situações do excedente, do ausente, do desertor e desaparecimento, além das questões próprias do extravio dos bombeiros, assinale a alternativa correta. Os bombeiros militares considerados ausentes por mais de 24 horas sem justificativa são automaticamente classificados como desertores. Não, né? Isso aqui tá tudo errado, né? Quem é o ausente? É aquele que faltou ao serviço ou que deixou o local onde deveria estar sem a devida autorização. Então, se ele faltou ao serviço e completou 24 horas aí, né, da situação de ausência, esse bombeiro vai ser considerado ausente. Ou se ele deixou o local onde deveria estar sem a devida autorização, é ausente. Para que ele seja considerado desertor, tem que extrapolar o lapso de 8 dias de ausência.
Então é interessante você perceber isso. A deserção, ela guarda a relação íntima com a ausência. E quando é que inicia a contagem do chamado período de graça ou tempo de graça? Que é quando é o marco temporal, o lapso temporal que marca ali o início da contagem. A 0 hora do dia subsequente ao que se verificar a falta do militar. Então, se o militar entrava de serviço 8 da manhã, 8 da manhã do dia seguinte, ele vai ser considerado faltoso, vai ser considerado ausente. A 0 hora do dia subsequente, começa a contagem do chamado tempo de graça ou período de graça, ou seja, do lapso temporal de 8 dias para efeito da decretação do termo de deserção, tá? Então fica atento a isso aí. Item B. Os militares, na condição de excedentes, não mantêm seu status de efetivo serviço, sendo excluídos de qualquer promoção. Está completamente errado, né? O que é o excedente, pessoal? Então, digamos que lá no quadro reservado aos terceiros sargentos, está estabelecido lá no quadro de distribuição das vagas do CBMDF que existem vagas lá de 300 vagas. Um exemplo, 300 vagas de terceiro sargento. Então, se alguém foi promovido por bravura, por exemplo, que independe de vaga, ele ficaria na posição 301 dentro dos terceiros sargentos. Se o cabo foi promovido por bravura, ele vai ser promovido a terceiro sargento, ele ficava na condição 301. Como ele está excedendo o número de vagas estabelecidos na distribuição das vagas, ele só tinha 300 vagas, mas ele foi promovido e agora é o 301, ele fica na condição de excedente. Não traz nenhum prejuízo para ele, não tem nada, né? Não existe nenhuma situação peculiar dentro das normas da corporação que venha trazer prejuízo para o excedente. O que você precisa ficar atento são duas situações. O militar que porventura esteja na reserva remunerada ou na reforma e por algum motivo ele volta para o serviço ativo, se o quadro dele já estiver preenchido, ele volta na condição de excedente. Esse é o primeiro detalhe. E o outro detalhe, só existe uma forma de um militar ser promovido e ir diretamente para a condição de excedente, mesmo que haja vaga, mesmo que aqueles 300 lá, tem 300 possibilidades de sargento, mas na prática só tem 250. Então você tinha 50 vagas lá, quem vai ser promovido ocupa uma daquelas 50. Só existe uma chance de um militar ser promovido e mesmo havendo vaga, ele ficar na condição de excedente, em caso de promoção indevida. O estatuto vai dizer isso, que em caso de promoção indevida, esse militar fica na condição de excedente até que chegue a vez dele, até que chegue ali na etapa dele, na respectiva condição, para que ele fosse promovido ou eventualmente tenha solução com relação a essa promoção que teria sido indevida. É a única possibilidade. Fica atento a esses dois itens. Vamos voltar lá para o item C. Um bombeiro militar desaparecido em uma situação normal durante as suas férias é considerado extraviado após 8 dias. Está tudo errado. Primeiro, que para que haja o desaparecimento, esse militar não pode estar de férias, ele tem que estar em serviço, porque o desaparecimento e extravio guarda a relação com o serviço. Então imagina um militar que estava de serviço, no cumprimento do seu serviço, foi combater um incêndio florestal lá no Parque Nacional e caiu num buraco lá e sumiu, né? Teve um sumiço, ninguém sabe onde esse militar está. Se perdeu dos demais lá à noite e está sumido. Se essa condição de sumiço se prolonga no tempo por mais de 8 dias, ele passa a ser chamado de desaparecido. E se a condição de desaparecido se prolonga no tempo por mais de 30 dias, aí sim é que ele vai ser chamado de extraviado, tá? Então esse item aí está completamente errado. Item D, vamos voltar para o item D. Um bombeiro militar que retorna ao efetivo do seu quadro após ter sido reformado por incapacidade definitiva e encontra o efetivo do quadro completo, é classificado como excedente, mantendo sua posição na escala hierárquica. Esse item está certo. Eu acabei de falar para você. Quais são as possibilidades de reforma que nós temos? Ele está falando aqui,
do bombeiro que é reformado. Existem 4 possibilidades de reforma. Reforma, primeira reforma, por ter atingido o limite de idade de permanência na reserva, para as praças 63 anos, para os oficiais 65, tô lá na reserva, sou praça, atingi 63 anos, eu passo para a condição de reforma. Tô lá na reserva, atingi 65 anos, sendo oficial, passo para a condição de reforma. Então a primeira condição de reforma, ter atingido o limite de idade de permanência na reserva. Segunda condição de reforma, incapacidade definitiva. Incapacidade definitiva por questões de saúde. Então o militar tinha uma doença lá, por exemplo, o militar estava foi acometido de um câncer, por exemplo. E aí, houve a decisão de ele ser reformado. Essa é uma situação própria de reforma. Agora, existe a possibilidade desse militar acometido pela questão de saúde, dele voltar, inclusive, para o serviço ativo. Já eu falo sobre isso. Então, a primeira possibilidade de reforma, atingido o limite de permanência na reserva, de idade na reserva. Segunda possibilidade de reforma, incapacidade definitiva, vinculada às questões de saúde. Terceira possibilidade de reforma, pena de reforma prevista no Código Penal Militar. E quarta possibilidade de reforma, reforma por solução de conselho de disciplina ou conselho de justificação. Disciplina aplicável ao aspirante e às praças com estabilidade, justificação aplicável aos oficiais. Então, em solução desses conselhos, pode-se decidir pela reforma desse militar. Agora, quando a gente fala de reforma por incapacidade definitiva, se esse militar em grau de recurso ou revisão, ele é aprovado por uma junta médica superior especializada, ele pode voltar para a ativa. E se não for possível voltar para a ativa, por qualquer situação própria do estatuto, ele volta para a reserva. Lembra que reforma é aquele que está dispensado definitivamente da prestação de serviço ativo. Mas o da reserva pode ser convocado. Então, se esse militar que outrora estava reformado não pode voltar para a ativa, é interessante que ele volte para a reserva. Por quê? Porque em algum momento ele pode ser convocado. Afinal, aquele impedimento que ele tinha já não existe mais. Mas se ele está na reserva ou na reforma e volta para o serviço ativo, quando ele encontra o quadro dele preenchido, estando completo o quadro, ele fica na condição de excedente, mantendo ali a sua posição hierárquica. Quando da primeira vaga, vai ocorrer a reorganização desse quadro e ele vai assumir o local que lhe é devido, tá? Então fica atento a isso aí. Vamos passar para o próximo item, vamos para a próxima questão. 55. Então o gabarito aqui, deixa eu ver se eu coloquei o gabarito. Gabarito aqui, letra D, né? O gabarito letra D, nenhuma das alternativas aqui, estaria errado. Então, o gabarito da questão 54 está aqui para nós, letra D. Vamos lá para a questão 55. Com base na definição de tempo de serviço no Corpo de Bombeiros, analise as afirmativas. Ele quer saber o quê? A opção correta. Então, vamos lá. O tempo de serviço militar prestado em Forças Armadas ou Forças Auxiliares não é considerado para o cômputo de efetivo serviço no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Aqui a gente tem que estar atento, tá? Eu vou ensinar uma coisa para você aqui, e esse item trouxe um problema. Ele trouxe um problema e eu acabei de perceber esse problema agora, tá? A gente vai trabalhar isso, por quê? Para que você possa perceber qual é a nuance que trouxe o problema nesse item aqui, tá? Então essa questão, na minha opinião, ela deveria ser anulada pelo seguinte. O tempo de serviço militar prestado nas Forças Armadas e Força Auxiliar, ele de fato não é considerado como última forma, tá? Última forma, apaga o que eu disse, Ele é sim considerado como efetivo serviço. Por que a gente precisa fazer essa distinção? Apaga aí, volta para cá, apaga. Esse item aqui ele deveria estar errado pelo não,
tá? Mas a forma correta para que você entenda isso está prevista no artigo 121 do Estatuto. A gente precisa fazer essa distinção. Quando a gente está lá no artigo 121, que fala de tempo de serviço, a gente está falando de modalidades de contagem de tempo no serviço militar. A gente tem o tempo de efetivo serviço, a primeira forma, a gente tem o anos de serviço, a segunda forma, e a gente tem o tempo de serviço arregimentado, que é a terceira forma de modalidade de contagem de tempo. O tempo de efetivo serviço, que é esse apresentado aqui, ele é sim contado pelo tempo que eu passei nas Forças Armadas ou pelo tempo que eu passei nas Forças Auxiliares. Esse tempo dedicado à atividade militar é considerado, para efeitos do CBMDF, de tempo de efetivo serviço. Significa dizer, só para que você entenda, o militar que contar com mais de 10 anos de efetivo serviço, ele tem direito à licença especial. Então perceba que o militar que já tem 8 anos de Forças Armadas, 8 anos de Forças Armadas, que é considerado como efetivo serviço para o tempo de serviço do CBMDF, se ele ficar mais 2 anos na condição de bombeiro, significa dizer que ele teria o total de 10 anos de efetivo serviço. E se ele tem esses 10 anos de efetivo serviço, ele já estaria autorizado a tirar licença especial. Porque esse tempo passado nas Forças Auxiliares ou nas Forças Armadas é computado para o efetivo serviço da corporação. Então, olha só, entenda de novo o item. O tempo de serviço militar prestado nas Forças Armadas não é considerado para o cômputo de tempo de efetivo serviço no Corpo de Bombeiros. É sim, o que torna esse item aqui, ó, falso, o que torna esse item errado é o não, tá? Ele é sim contado. O que não é contado para tempo de efetivo serviço é o tempo que você dedicou na iniciativa privada ou em outro cargo público. Esse tempo não é contado para efetivo serviço, mas ele é contado para os anos de serviço, que são considerados para aquele cálculo de 30 anos, né? No caso de vocês, vão ser 35 anos para a passagem para a inatividade. Então, tempo de serviço tem a ver com estabilidade. Tempo de efetivo serviço tem a ver com estabilidade, tem a ver com licença especial. Lembrando que a estabilidade são 10 anos na atividade bombeiro militar. É diferente. Agora, quando a gente fala de anos de serviço, que é o tempo computado para efeitos da passagem para a inatividade, o tempo que a gente tem lá da empresa privada, esse é computado sim para a passagem para a inatividade, mas não é computado como efetivo serviço. Eu acho que agora ficou claro. Para a contagem de tempo de efetivo serviço, os períodos em que o bombeiro esteve afastado do exercício das suas funções em gozo de licença especial são deduzidos. Quando ele fala que são deduzidos, ele está dizendo que não são considerados, não são contados. Não são considerados e está errado. O tempo passado em licença especial, ele conta como efetivo serviço. Então esse item aqui também está errado. Vamos para o C. O tempo de serviço em campanha é definido como o período em que um bombeiro militar participa de operações de guerra, sendo regulado por legislação específica. Tá certinho, gabarito letra C. O tempo passado em campanha é o tempo dedicado em operações de guerra. É isso que está estabelecido no nosso estatuto. Fica atento a esses artigos 121, 122 e seguintes do estatuto, tá? Falou em tempo de campanha, nós estamos falando em tempo de operações de guerra, tá? E é regulado por legislação específica. Então, gabarito letra C. Aí ele vem e diz, ó, não é computável para nenhum efeito o tempo em que o bombeiro ultrapassar 6 meses, contínuos ou não, em licença para tratamento de saúde de pessoa da família. Tá errado. Tá errado.
Se ele passa 6 meses, esse tempo de 6 meses para tratamento de saúde de pessoa da família é o tempo destinado à agregação. Então, 6 meses dedicado lá à saúde de pessoa da família, esse bombeiro vai ser agregado. Agora, se ele ultrapassa um ano, contínuo ou não, se ele ultrapassa um ano, contínuo ou não, para tratamento de saúde de pessoa da família, a partir disso não vai ser considerado para nenhum efeito. É o chamado tempo morto. É o chamado tempo morto, que você vai encontrar, eu acho, salvo melhor juízo, lá no artigo 124 do Estatuto, tá? Então, ó, esse item aqui D tá errado e o item E, quando traz todas as afirmativas estão erradas, também tá errado porque o item C tá certo. Então você entendeu aqui o item D, ó, não é computado para nenhum efeito, é o chamado tempo morto. Tem sim cômputo, 6 meses para tratamento de saúde de pessoa da família, esse militar vai ser agregado, tá lá no artigo 70, salvo engano, o artigo 79 do Estatuto vai falar das condições de agregação. Então lá, ó, ele vai ser agregado 6 meses. Se ele ficou 6 meses afastado para tratamento de saúde de pessoa da família, ele vai ser agregado. Agora, se ele ultrapassa um ano, contínuo ou não, desse tratamento, aí, nesse caso, esse tempo que ele passou não vai ser considerado para nenhum efeito. Não vai ser considerado nem como tempo de efetivo serviço, nem como anos de serviço, nem como tempo de serviço arregimentado, nem como intertício, que são tempos específicos aí voltados para a promoção, intertício e tempo de serviço arregimentado, de acordo com o artigo 86 da Lei 12.086. Vamos para o próximo item aí, questão 56. Considere os procedimentos de promoção no âmbito do Corpo de Bombeiros e identifique a alternativa correta quanto aos critérios e condições de promoção. Então ele quer saber a alternativa correta. A promoção por merecimento leva em conta exclusivamente a antiguidade do militar dentro do seu quadro, sem considerar o desempenho ou qualidades pessoais. Isso aqui está errado, porque a promoção por merecimento é a primeira promoção da carreira ou a promoção de último posto, que leva em conta justamente isso, as qualidades que distinguem um oficial do outro, os atributos e as qualidades que distinguem os oficiais. A primeira promoção é por merecimento, por quê? Porque é aquela promoção que o militar, como a gente diz, ele merece por ter concluído com aproveitamento o curso de formação e por ter sido aprovado no estágio probatório. Lembrando que estágio probatório nós só temos para quem é formado. Curso de formação de praça e curso de formação de oficiais. No caso dos militares oriundos pelo CHO, é suficiente concluir com aproveitamento o curso de habilitação de oficiais. E no caso dos militares, das praças que ascendem ao posto de segundo tenente na condição de oficial, também é suficiente concluir com aproveitamento o curso preparatório de oficiais. Então agora fica fácil. Quem é que tem estágio probatório? Quem é formado? Curso de formação de oficiais, curso de formação de praça. Aproveita e guarda essa dica aí. Então esse item A está errado. Item B. A promoção por ato de bravura pode ser concedida apenas se houver vaga e não permite efeitos retroativos. Está errado, né? A promoção por bravura é independente de vaga e os efeitos dessa promoção são retroativos à data do fato, inclusive para efeitos pecuniários. O militar foi promovido lá, o fato aconteceu há 3 meses, ao ser promovido, ele tem o direito de ter a promoção computada desde a data daquele fato e inclusive de lá para cá ele já começa, ele vai ter que ser ressarcido também aí de forma pecuniária pela diferença econômica que ele teria lá da condição. Então ele era segundo sargento. Daquele dia lá, do dia 10 do mês passado, foi o acontecimento do fato. Então, do dia 11 em diante, ele já começa a ter direito aí a receber como primeiro sargento em virtude da promoção. Então, os efeitos são retroativos, tanto para efeitos da promoção, quanto para efeitos pecuniários. Item C. A promoção pós-mortem
As promoções pós-mortem são concedidas exclusivamente para ocupar vaga de que seria de direito do militar falecido, já que estava no quadro de acesso resultante. Pelo contrário, isso aqui também está errado. Por quê? Porque se o militar morreu, ele não ocupa vaga. A promoção pós-mortem não gera ocupação de vaga. Pelo contrário, o estatuto diz que o militar, quando ele é falecido, ele é excluído imediatamente das fileiras da corporação e desligado da organização bombeiro militar a qual ele está vinculado. Então isso aqui está errado. Por quê? Porque não há ocupação de vaga no que diz respeito à pós-morte. A promoção e ressarcimento de preterição não pode ser aplicada a militares que forem absolvidos ou impronunciados em processo dos quais responde. Isso aqui também está errado. Ela pode sim. É justamente uma das causas que permitem o militar fazer o requerimento de promoção e ressarcimento de preterição, se porventura ele estava respondendo o processo, foi absolvido nesse processo, ou impronunciado, em pronúncia está voltado a questões próprias de crime doloso contra a vida, tá? A pronúncia que levam a pessoa para o tribunal do júri, se é direito penal e processo penal. Então, nesse caso, em caso de impronúncia ou absolvição, em virtude de estar respondendo o processo, é uma das causas que enseja o militar requerer a promoção e ressarcimento de preterição. Uma outra seria erro administrativo. São possibilidades que ensejam, que autorizam o militar requerer promoção e ressarcimento de preterição. Só sobra o item E, né? Que aí a gente já traz que o item E é o gabarito. A promoção e ressarcimento de preterição é efetuada com base no critério pleiteado pelo requerente, desde que reconhecido seu direito, ajustando sua posição à escala hierárquica como se a promoção tivesse ocorrido naquela época devida. Esse é o gabarito, o item certinho. Essa é a característica primordial da promoção e ressarcimento de preterição, tá? Além dela promover os efeitos retroativos pelo critério solicitado pelo requerente, essa promoção também garante a ele o local adequado na escala numérica. Volta para a tela aí. Questão 57. Avalie as afirmações abaixo sobre as vagas para promoções no Corpo de Bombeiros e a promoção de militares agregados. Indique a opção correta. Um bombeiro militar agregado, por motivo que não sejam o desempenho da carreira de natureza ou interesse bombeiro militar ou de segurança pública, não poderá ser promovido por merecimento. Esse é o gabarito. Se o militar tiver agregado por qualquer motivo que não seja função bombeiro militar, de interesse bombeiro militar ou de segurança pública, ele não pode ser promovido por merecimento. Tão logo você já percebe que essa situação ela se mostra aplicável tão somente para as promoções de último posto. Porque promoção por merecimento, nós temos só a primeira promoção da carreira e a promoção de último posto. Então imagina um tenente-coronel que esteja agregado numa função que não é função militar, não é de interesse militar, não é de interesse de segurança pública, não é de função de interesse bombeiro militar. Para que ele seja promovido a coronel, ele não pode estar na condição de agregado. É a mesma situação para um capitão do quadro de oficiais intendentes ou especialistas. Por quê? Porque para alcançá-lo a promoção de major, que seria a de último posto, ele também não pode estar na condição de agregado, se não for uma condição de interesse, de natureza ou de interesse de segurança pública ou militar. Fica atento a isso. As vagas para promoção não podem ser originadas por processos de agregação, demissão ou licenciamento. Está errado. Agregação, demissão ou licenciamento são formas que geram vaga. Por quê? Porque são as chamadas formas de vacância. Promoção de um bombeiro agregado que permanece agregado após a promoção preenche uma vaga dentro do quadro efetivo. Não. Se o agregado é aquele que não ocupa vaga dentro da escala numérica, se ele foi promovido e permaneceu agregado, não há ocupação de vaga. As vagas para promoção são apuradas e fixadas no momento da promoção, podendo sofrer alterações
até a data da efetivação, negativo, tá? É estabelecido o cronograma lá pelas comissões de promoção de praça, pelas comissões de promoção de oficiais, e é estabelecido o tempo específico de cômputo daquelas vagas, tá? As vagas que surgiram após o processamento do quadro de acesso para as promoções, após fechado esse tempo, essas vagas não são computadas para a promoção, ficando tão somente para a próxima data de promoção. E aí, ó, lembrando, promoção de praça, 30, 30, 30, né? 30 de março, 30 de julho e 30 de novembro. Promoção dos oficiais, 22 de abril, 21 de agosto e 26 de dezembro. As vagas provenientes do aumento de efetivo são consideradas abertas apenas após a publicação de uma lei específica. Negativo, tá? Negativo, tá tudo errado. Vamos para o próximo item. A gente já encontrou o gabarito. Sobre a estrutura organizacional do Corpo de Bombeiros, qual dos seguintes órgãos não é considerado um órgão de direção? Lá no artigo 8º da Lei 8255, a gente vai ter a estrutura do alto comando. Ali há uma dica interessante dentro da estrutura do alto comando para que você possa perceber quais são os órgãos de direção. Nós temos direção geral e direção setorial, tá? O artigo 3º do Estatuto da Lei 8255 também vai apresentar isso. Mas você precisa ficar atento. Órgão de direção, comando geral, subcomando geral, Estado-Maior geral, controladoria, gabinete do comando. Nós temos também a ajudância geral, os departamentos e as diretorias. Lembrando que as diretorias são direção setorial. Lembra só disso, que quando fala de diretoria é órgão de direção, mas é direção setorial. Então ele vem e fala comando geral tá ok. Subcomando geral também tá ok. Estado-Maior geral também tá ok. Centro de inteligência aqui não, porque o centro de inteligência, todos os centros são órgãos de apoio, então não é um órgão de direção. E os departamentos, departamento também tá ok. Departamento é um órgão de direção. É um órgão de direção geral. Se tivesse aqui diretoria, diretorias também estaria ok. É direção, só que seria direção setorial. Fica atento a isso aí. Quero aproveitar e chamar sua atenção para o Centro de Inteligência. A alteração promovida em 2024 no decreto 3817 por meio do decreto 45.619 de 2024. Antes, o que nós tínhamos é que os centros seriam comandados por tenente-coronéis. Com a alteração promovida pelo decreto 45.619 de 2024, o Centro de Inteligência e o Centro de Comunicação Social passaram a poder ser comandados também por coronéis. Então, as funções de comandante do Centro de Inteligência e do Centro de Comunicação Social, além dos comandos de área, porque isso também se aplica aos comandos de área, agora pode ser coronel ou tenente-coronel. São atualizações legislativas promovidas, atualizações normativas promovidas em 2024. Quem fez a prova em 2016 estava certo. Agora, para 2024, mudou a lógica. Fica atento a isso, leia esse decreto, tá? Vamos voltar para a questão aí, para a última questão. Penúltima questão. Assinale o centro que está diretamente subordinado à diretoria de saúde. Comunicação social está subordinado ao comandante geral. Centro de Estudos, Política, Estratégica e Doutrina, o CEPED, está subordinado à DIREM, Diretoria de Ensino. Centro de Manutenção e Equipamento de Viaturas, está subordinado à DIMAT, Diretoria de Materiais. Centro de Capacitação Física, esse sim, está subordinado à Diretoria de Saúde, gabarito letra D. Centro de Orientação, Supervisão e Ensino Assistencial, COSEA, também está vinculado à Diretoria de
ensino da corporação. Então, essa questão muito fácil, mas que chama a sua atenção, depende de outros conhecimentos. Por quê? Porque são 12 centros, tá? E também nós temos aí a possibilidade de até 5 diretorias por departamento. Na prática, nós temos 3 diretorias por departamento. Então, é importante você entender qual centro está subordinado a qual diretoria e qual diretoria está subordinada a qual departamento. É importante você entender isso. Vamos para o último item, trazendo aí a última questão. Considerando as disposições do Decreto 31.817, lembra das alterações promovidas pelo Decreto 45.619 de 2024. Porque aí ele traz aqui, ó, e suas alterações. Olha só o detalhe, ele traz suas alterações. Sobre a liderança nos órgãos e unidades do Corpo de Bombeiros, é incorreto. Ele quer saber qual é a alternativa incorreta. O comando operacional deve ser dirigido por coronel do quadro de oficiais combatentes. Tá certinho. Comando operacional é função de coronel, é o órgão de mais alto escalão dos órgãos de execução, inclusive dotado por um Estado-Maior próprio. A academia será comandada por um tenente-coronel do quadro de oficiais combatentes. Tá certinho. Não houve alteração no Decreto 31.817 com relação a isso. Os esquadrões de aviação operacional podem ser comandados por capitães do quadro de oficial combatente. Isso aqui está errado, porque os esquadrões poderão ser comandados por major. Quando a gente fala das unidades especializadas, o grupamento de aviação civil, ou de aviação operacional, grupamento de aviação operacional, ele vai ser comandado por um tenente-coronel. Agora, os esquadrões poderão ser comandados por major. Os esquadrões poderão ser comandados por major. Não tem nada de capitão. O Centro de Perícias Médicas poderá ser comandado por tenente-coronel do quadro de oficiais de saúde da ativa. Esse item tá certinho. Esse item tá certo, mas se você analisar o decreto 31.817, se você imprimir hoje na internet um desatualizado, lá vai estar assim, ó, será comandado, o que tornaria hoje o item falso. Por quê? Porque houve modificação. Então, ó, ele poderá ser comandado. Na prática, o que se buscou aqui foi dizer que o oficial combatente agora pode ser comandante do Centro de Perícias Médicas. É exatamente isso. Antes, para ser comandante do Centro de Perícias Médicas, tinha que ser oficial do quadro de saúde. A lógica é a seguinte: nós temos oficiais combatentes na corporação que são formados em medicina. Então, se eles são formados em medicina, com essa alteração, nós temos agora a possibilidade de oficiais combatentes assumirem as funções de comandante do Centro de Perícias Médicas da corporação. O que se buscou com essa alteração foi justamente isso: possibilitar que oficiais combatentes pudessem se tornar aí comandantes do Centro de Perícias Médicas. Antes, decreto 38.117, que você imprimiu há algum tempo atrás e está utilizando, vai trazer será. Se você for no será, tá errado, porque a atualização promovida pelo decreto 45.619 de 24 trocou a palavra será, quase que não saiu, trocou a palavra será pela palavra poderá. Então agora, se caísse na questão perguntando, oficial combatente pode ser comandante do Centro de Perícias Médicas? Pode. Esse item também estaria certo. Os grupamentos de bombeiro militar podem ser comandados por tenente-coronéis ou majores do quadro de oficial combatente. Tá tudo certo. Antes, a função de comandante de GBM era função própria de major. Alterações promovidas no decreto 31.817 lá em 2017 proporcionaram aí que tenente-coronéis também pudessem ser comandantes de unidade. Então você tem que estar atento. Por quê? Porque aquilo que foi exigido na prova de 2016 não vale mais. Só aqui a gente apresentou duas alterações que ocorreram posteriores a 2016 e que modificou a regra para sua prova relacionada ao próximo concurso. Então fica atento a essas alterações. A gente fecha aqui essa correção. Então tá aqui, ó,
eu disse para você que lá em 2017, tenente-coronéis passaram a ser autorizados, né? Passaram a poder comandar GBM. A prova de 2016 já ficou para trás. Você tem que estar atento a essas mudanças normativas, tá? A essas atualizações normativas para que você não venha errar, tá bom? Não venha a comprometer aí a sua preparação. Então a gente fica por aqui. Eu espero que essa correção possa ser útil para você, possa ter ampliado seus conhecimentos e fique atento, principalmente a essas nuances aí das alterações legislativas que estão sendo promovidas. O simulado eu acho que trouxe um nível muito bacana, dava para ter gabaritado todas as questões. E é isso que a gente vai buscar, sempre acertar o máximo possível. Então a gente aparou aqui as arestas para você ter condição de, a partir do momento que tiver acesso a essa resolução, a essa correção comentada, ficar atento aí principalmente sobre os erros que você teve nessas questões. A gente fica por aqui, até mais, um grande abraço.